Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, estou chegando na área com o primeiro boletim da semana. Ontem, no dia da resposta histórica, e por também ter sido o dia do jornalista, resolvi tirar uma folguinha, mas hoje o dever me chama e eu tô aqui para te situar mais em relação ao Vasco. Semana de véspera de estreia no Brasileirão e semana que promete, ou prometia ser agitada aí, na busca por reforços ainda dentro dessa janela doméstica que vai até o dia 19. E eu vou destrinchar tudinho para você, tanto dentro de campo como fora de campo, onde o Vasco vem colecionando aí alguns nãos em matéria de negociações. Se liga, meus amigos, deixe sua fortalecida no canal, contribua com seu like e, se puder, não deixe de se inscrever. É muito importante cada vez mais inscritos associados neste conteúdo. Conto com cada um de vocês. Bom, galera, domingo Vasco e Grêmio se enfrentam às 16 horas em São Januário, dando um pontapé inicial aí no Campeonato Brasileiro que vem pela frente. Dentro de campo, Ramon Dias teve quase um mês para rodar o elenco, fazer os testes necessários e ajustar aí o melhor posicionamento e a formação mais adequada dos seus jogadores. Ao que tudo indica, Ramon deve manter mesmo o esquema de 3 defensores e colocar Adson na posição de Payet e dar uma chance a Cleiton de iniciar a partida ao lado do artilheiro Verratti. Por hora são suposições, a semana ainda é longa, né? Tá começando agora, o treinador pode mudar de ideia, ainda mais o Ramon Dias, né? Que muda de ideia até na véspera da partida, mas o pensamento inicial dele é esse. Novos coletivos vão ser feitos durante a semana a fim de confirmar a equipe que vai pegar aí o atual campeão gaúcho, time do técnico Renato Portaluppi. Porém, o bicho tá pegando mesmo, ó, fora de campo, com a promessa de reforço. O time chega para essa estreia sem qualquer cara nova. E o que é pior, sem um diretor executivo que pudesse aí ficar à frente das negociações. Faltam 11 dias para encerrar a janela doméstica que possibilita o Vasco a contratar jogadores oriundos dos estaduais. E até agora nenhum oficialmente chegou. E aí começam as velhas perguntas, né? Esse time sustenta uma Série A? Cadê os tais reforços prometidos? Vão insistir com apostas, como é o caso do Kaique, jogador que a princípio tem mais chance de pintar? Porque o Vasco não foi mais incisivo no mercado. Perder jogador para a Bahia ou Fortaleza, sendo hoje uma SAF? Enfim, essas são os inúmeros questionamentos, né, que rodam a mente do torcedor cruzmaltino, que começa a ficar encucado com a possibilidade de mais um ano difícil pela frente. E é sempre bom lembrar, estamos sem Paulinho e Jair até outubro ou novembro, e o Payet, que vinha sendo o grande diferencial da equipe aí, segue no departamento médico e ainda não tem uma data para retornar. Vindo de uma eliminação do Carioca para uma equipe de menor investimento e vindo de uma suada classificação nos pênaltis, novamente contra uma equipe sem tradição, lá na Copa do Brasil, o Vasco não tem muito para onde correr. E é justamente o Brasileirão o cenário ideal para a equipe buscar algo mais na temporada. Mas o mar de indefinições tomou conta desse momento de avançar no mercado. Indefinições e definições, hein? Diga-se de passagem. Como, por exemplo, a do Meia Martínez, do América Mineiro. O Vasco já vinha namorando o jogador, como foi colocado semana passada, sem colocar proposta na mesa. E um dia depois daquele jogo treino com o Clube Mineiro em São Januário, resolveu aí dar a sua investida. Solicitar ao América um simples empréstimo pelo jogador. Resultado? Negado. O América Mineiro até toparia um empréstimo, desde que fosse aí colocado na mesa uma obrigação de compra para que o Vasco, após o empréstimo, adquirisse o jogador em definitivo, mas sem nenhuma meta envolvida, né? Sem nenhum bônus daqueles. E como eu informei hoje nas minhas redes sociais, o destino do jogador deve ser mesmo o Fortaleza. No fim da manhã, eu mantive contato com o staff do Martínez, que assegurou que a negociação com o clube cearense estava 90% fechada e que a operação iria ser finalizada com a transferência por venda definitiva. Ou seja, o Vasco comeu mosca e o Fortaleza foi lá e praticamente garantiu a contratação do argentino, que deve ser anunciado nos próximos dias e nas próximas horas. Menos um na lista de opções. E por falar em opções, segue também a veneração do clube em contratar Marlon Freitas, isso mesmo, volante do Botafogo. Até então o Vasco não havia desistido do jogador, mesmo ciente das dificuldades do negócio. Mas eu, se fosse o Vasco,
esqueceria o Marlon Freitas, viu? Porque pelo lado do clube alvinegro, a chance do Marlon ir para o Vasco é quase nula. Hoje voltei a falar no início da tarde com uma fonte importante de dentro da diretoria do Botafogo, que me garantiu que a única oferta do Vasco pelo Marlon foi aquela feita na semana passada e que pelos valores encaminhados não havia interesse em negociar o atleta com o time cruzmaltino. Me garantiu também que não recebeu uma nova oferta do Vasco pelo jogador e foi mais além. Disse essa pessoa da cúpula do departamento de futebol do Botafogo: hoje o Marlon é peça fundamental para o ano de 2024. Olha, precisa desenhar mais, meu caro Lúcio Barbosa. Complicado ter otimismo nessa hora. Acho que o Vasco está perdendo muito tempo no jogador quando o clube detentor dos seus direitos não está querendo fazer negócio. É hora de focar aí em outras peças para que evite de ficar sem ninguém. E agora as baterias, ao que tudo indica, estariam voltadas para o Kaique, volante de 28 anos do Juventude, que no sábado perdeu aquela final para o Grêmio no Gauchão. E olha, eu vou te dizer que esse assunto também está com muito disse-me-disse. Na semana passada, o próprio staff do jogador havia admitido que os números de uma provável negociação com o Vasco haviam agradado. Hoje está aí, não querendo garantir nada, dá uma desconversada, né? Já li até depoimentos aí contraditórios por alguns colegas de imprensa que procuraram o representante do jogador. Enfim, falou-se até numa reunião no dia de hoje para tentar avançar com a questão. Enfim, mas é óbvio que eu, como jornalista, também entrei em contato com o Ricardo Mendes, que é o cara que cuida da carreira do Kaique. E o que ele me informou foi o seguinte, que os números realmente foram enviados pelo Vasco, mas que o Vasco até o momento não formalizou aí uma proposta, né, uma oferta. Então, a situação pelo lado do staff é essa. O Juventude, por sua vez, segue negando. No final da tarde de hoje, conversei com o presidente Fábio Pisamiglio, que mais uma vez lhe garantiu não ter recebido até o momento nenhuma oferta pelo Kaique, tanto do Vasco como de outro clube. Ou seja, para o Juventude não pintou nada, segundo o mandatário lá do Clube do Sul. Enfim, meus amigos, é um disse-me-disse danado e o torcedor cruzmaltino fica aí no meio desse tiroteio sem saber. Mas aqui a gente segue apurando para trazer aí sempre a verdade, né? Que a verdade prevaleça nesse momento aí. Porque realmente o Vasco tinha conversas com o Martínez, fez a proposta nesse final de semana, não deu certo, não encaminhou e agora estava também com conversas com o staff do Kaique. Tanto que eles tinham falado semana passada que os números agradavam, né? E que não seria problema fechar por conta desta situação. Mas o presidente do Juventude nega ter recebido qualquer oferta. Então tá esse impasse, tá essa situação, né? Vamos aguardar as próximas horas. Às vezes as partes também não querem se pronunciar muito, não querem dar uma certeza, porque também há outros clubes interessados, né? Falou-se aí no São Paulo, o próprio Grêmio, enfim. Há outros clubes interessados no jogador e nessa hora o Juventude, que também tem interesse inclusive na continuidade do atleta, não quer também dar o braço a torcer. Mas vamos aguardar, as situações são essas e são preocupantes, porque o Vasco está aí para iniciar o Brasileirão e não contratou, não trouxe nenhuma peça até o momento. Muito complicado, né? Esse time está carente, né? São muitas lacunas aí e o que é pior, né? Se já tinham lacunas, agora então, com essa saída do Paê momentânea, sem Paulinho, sem Jair, a coisa complica ainda mais. Faltam opções para o Ramon Dias e vamos torcer aí para que o Lúcio Barbosa encontre logo um diretor executivo aí e encontre aí uma luz para trazer jogadores de um nível melhor para qualificar esse elenco do Vasco. Agora eu deixo você com a sua opinião. Você está achando aí desta situação sem reforço até o momento e o Vasco perdendo vários jogadores aí que estavam na mira? Então, comente e participe. Bom, meus amigos, estou colocando um ponto final no dia de hoje, mas em breve eu estou de volta e a qualquer momento, né? Estou de volta não só no canal, como minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, no antigo Twitter e no Instagram. Grande abraço e até lá!